crianças! Oi, catequista! Oi, catequista! Catequista! Oi, Dorinha! Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós estamos no mês de agosto. O que tem de interessante pra gente aprender nesse mês? Esse mês é um mês todo especial. Por quê? Conta! Por que ele é especial? Ele é especial porque é o mês das vocações. Nossa! Mas o que é isso? Eu vou te explicar o que é isso. Mas antes, eu vou falar de uma santinha que tem uma história tão linda e que vocês sabem quem foi o amigo dela. Sobre quem você vai falar pra gente? Eu vou falar sobre Santa Clara. Nossa, quem é o amigo dela? O amigo dela é São Francisco. Nossa, sério? Sério? Então conta a história pra gente. Conta. Conto, Kim, conto sim. Santa Clara nasceu lá em Assis também, né, na Itália. Mas antes dela nascer, quando ela ainda estava na barriga da mamãe dela, a mamãe dela rezava todos os dias em frente a um crucifixo, pedindo para o papai do céu abençoar a hora do nascimento dela. E aí teve um dia que a mamãe dela ouviu uma voz. Nossa, ela ouvia vozes? Não, ela não ouvia vozes. Ela, em oração, escutou uma voz que dizia assim: não precisa se preocupar. Você vai dar à luz a uma linda menina e ela será mais brilhante do que a própria luz do dia. Nossa, por isso que ela se chama de Clara, então? Porque ela era mais clara que a luz do dia? Foi exatamente isso, Dorinha. E aí, ela foi crescendo, nasceu toda belezinha, linda, com saúde, e ela foi crescendo. Já na infância, ela não se interessava tanto assim pelas brincadeiras comuns, era mais quietinha. Na adolescência, sabe o que ela fazia? O quê? Ela usava as pedrinhas para contar quantos Pai Nossos ela rezava por dia. Nossa, ela não tinha um terço? Não, ela não tinha um terço. E aí, ela foi crescendo e não se interessava pelas coisas que as crianças, que os adolescentes, os jovens da época dela se interessavam. Mas ela tinha um primo que era da mesma congregação, né, da mesma ordem de São Francisco, que na época era Francisco, Frei Francisco. E ela conhecia os feitos de Francisco, né? Ela também ia, mesmo ainda jovem assim, ela saía, ficava perto dos leprosos, que naquela época, nossa, o pessoal nem chegava perto. É verdade, eles eram excluídos, não é isso? Isso mesmo. E ela ia, curava, ajudava, doava alimento e sempre estava no meio dos pobres, dos doentes, ajudando. E ela sempre de olho no que o Francisco e os amigos dele estavam fazendo. Então ela sabia e se interessava mais e mais por aquilo. Lógico que antes de tudo isso ela era muito temente a Deus, né? Ela tinha uma fé linda. Quando ela fez 18 anos... O que aconteceu? Conta! Conto sim. Conto. O papai dela falou assim: você vai casar. E ela falou: eu não vou não.
porque eu já me decidi que vou consagrar-me a Deus. Só que ela não falou desse jeito pro pai dela, né? Porque não podia. Ah, e uma coisa, a família dela era uma família muito bem de vida. Eles eram ricos, eram assim, cheio de posses, tinha riqueza. E ela rejeitou tudo isso e decidiu ir viver na pobreza. Ela queria viver junto com os pobres para fazer caridade, queria ajudar as pessoas. Então, ela pegou na noite de Domingo de Ramos, fugiu de casa. Nossa, que coisa feia! Ai, não se preocuparam, não? E no dia seguinte, você perguntou dos pais, né? Os pais deram falta nela, porque amanheceu o dia, ela não aparecia, foram ver, ela não estava lá. Mandaram um tio dela atrás dela. E ele encontrou? Encontrou ela lá junto com Francisco, lá na Porciúncula. E ele queria arrastar ela de volta e ela não queria, ela se agarrou na toalha da mesa do altar. E ele puxando ela, de repente ela tira um véu que ela estava usando na cabeça. Nossa, e aí? O que aconteceu? O que tinha nesse véu? Ela já tinha cortado o cabelo. Francisco tinha cortado o cabelo dela, na verdade, em sinal dessa devoção a Deus, dessa entrega que ela queria fazer a Deus. E aí não teve jeito. O tio foi embora sem ela, já viu que ela estava consagrada mesmo. Nossa, que lindo! E aí? O que aconteceu depois? Então, um tempo depois, Frei Francisco, não era santo ainda, né? Era o Frei. Frei Francisco foi e nomeou ela abadesa do mosteiro. O que é abadesa? Seria assim a madre superior, a que ia comandar todas as irmãs. Mas ela não queria aceitar. Ela não queria nada assim de prestígio, um cargo, nada. Ela queria a vida humilde e falou para ele: eu só quero viver na minha humildade e na minha obediência, na minha fé. Pois ele virou para ela e falou assim: então tá bom. Então, por obediência, você aceita esse meu convite. Nossa, e ela obedeceu? Por obediência a Deus, ela achou por bem aceitar aquele convite do Frei Francisco, mas ela não se sentia bem em dar ordens, né? Em falar o que tinha que fazer, ela preferia ela mesma fazer do que mandar as pessoas fazer. Mas teve um dia que aconteceu uma coisa maravilhosa. O que aconteceu? Conta! Conto sim. Tinha apenas um pão lá na cozinha. Ela chegou para a irmã, que era responsável pela cozinha, e falou assim: irmã, você vai cortar esse pão ao meio, vai dar metade para os freis. A outra metade, que é aqui para nós, né, para as irmãs, você vai cortar em 50 pedaços. A irmã, que era da cozinha, saiu meio resmungando assim e falou: só mesmo um milagre de Cristo para multiplicar esses pães. Pois ela falou assim: irmã, não duvides, apenas faça o que estou falando. E o que aconteceu? A irmã foi lá, cortou metade. E a outra metade era para cortar em 50, né? Cada vez que ela ia cortando, o pão parecia que estava cheio de fermento naquele processo de fermentação dentro do forno, crescendo na mão da irmã. Nossa, que milagre! Isso mesmo, Jesus usou Santa Clara, que é apenas Clara na época, né? Não era santa ainda, para fazer esse milagre da multiplicação. Pois foi uma porção grande de pão para cada irmã, sobrou e todo mundo ficou satisfeito. Mas
Não foi só esse milagre que aconteceu. Tiveram 2 outros grandes milagres em vida que foi assim bem marcantes na história de Santa Clara. Teve uma época que o exército muçulmano, os sarracenos, eles estavam invadindo e eles queriam dominar toda a cidade de Assis. Nossa, que violência! Pois é. E aí eles foram entrando em todos os mosteiros e saqueando e derrubando tudo, até que chegou a vez do mosteiro de São Damião. Onde era isso? Era onde Santa Clara morava. E aí ela estava meio doente nessa época, estava acamada ainda, mas aí estavam vendo toda aquela tropa, aquele exército se aproximando do mosteiro. As irmãs correram lá pro quarto de Clara. Falaram, Clara, ela era a abadesa, né, a superiora. O que a gente faz? Eles vão invadir, vão saquear e a gente vai morrer, e o que vai acontecer? Pois ela falou assim, me leve até a porta de entrada onde eles, em direção ao inimigo. Onde que eles estão? Pois levaram ela lá, ela pediu o ostensório e levaram ela lá pra frente. E ela ajoelhou, pediu para Deus, fez uma oração, falou assim, meu Senhor, o Senhor vai deixar que algum mal aconteça para essas minhas filhas que eu ensinei sobre o seu amor? Agora eu não posso protegê-las. Me ajuda. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer. Não foi exatamente essa oração. A gente entendeu. Pois aí, vocês não sabem o que aconteceu. Não sabemos. Conta. O exército deu meia volta, desceu todos os muros por onde eles estavam vindo e foram todo mundo embora. Não acredito! Pode acreditar, Dorinha. Como você não acredita? Foi Deus que ouviu as preces de Clara e protegeu todo aquele mosteiro. Nossa, que lindo isso! Viu como é importante a gente ter fé? E aí teve o segundo milagre muito bacana que a transformou mais tarde em padroeira da televisão. Nossa, a televisão tem padroeira? Tem sim, Santa Clara. Nossa, que legal, não sabia. É, pois é. Mas olha só, ela foi 1 ano antes dela falecer. Ela já estava bem doentinha na cama dela e ia ser a missa de Natal, pois todas as irmãzinhas que moravam lá com ela foram, era num lugar bem longe de onde ela estava. E ela ficou ali, no quarto dela, rezando, porque ela queria muito estar na missa, né? Mas a fé dela era tão grande, que ela começou a ouvir os cantos, o sino da igreja, que era longe, não tinha como ouvir normalmente, assim, de onde ela estava, mas ela ouvia como se estivesse dentro do quarto dela. Uau, que coisa! Mais do que isso, na parede do quarto dela, a imagem da missa foi como que projetada, como que se fosse uma televisão passando, e ela pôde ouvir e ver toda a missa, mesmo estando no quarto dela. Nossa Senhora, que história linda! Ela tinha que ser a padroeira da televisão mesmo. É, eu também acho. Pois, em 11 de agosto de 1253, foi quando ela morreu. Por isso que dia 11 de agosto nós celebramos Santa Clara. Mas e o que tudo isso tem a ver com vocação que você disse que ia contar pra gente? Eu vou contar.
vocação, já vou falar o que tem a ver. Primeiro vou falar o que é vocação, pode ser? Pode sim. Vocação vem do latim vocare, que é chamar. Então, é um chamado que a gente tem. É Jesus falando lá no nosso coração. Existe profissão, existe vocação. E às vezes a gente fala assim, nossa, fulano leva jeito para aquilo que ele faz. Ah, sei lá, um dentista. Nossa, nasceu para fazer aquilo, ele tem vocação para ser dentista. Ou se não, fala assim, professor, né? Nossa, essa pessoa tem um jeito com criança, ela tem vocação para ser criança. Também, né? Mas para ser professora. Mas a vocação não pode se misturar com a profissão. Porque profissão a gente recebe um dinheiro para fazer aquilo. A vocação é gratuita. E a profissão nem sempre todo mundo leva jeito. Às vezes a pessoa estuda, faz, trabalha com aquilo a vida inteira, mas assim, acostuma. A vocação você faz por amor, você faz com alegria. Você sentiu no seu coração aquele seu chamado. Como assim? Você pode dar um exemplo pra gente? Posso sim. Existe, no mês de agosto, a gente comemora cada domingo uma vocação. Então, existe 4, quase que 5. Vocês vão entender por que é quase que 5. No primeiro domingo de agosto, a gente celebra a vocação do sacerdote. Então, o sacerdote lá atrás, quando ele era criança, adolescente ou jovem, ele sentiu no coração dele um chamado de Jesus para ser sacerdote, para servir a comunidade, para falar de Jesus para a gente. No segundo domingo, a gente celebra... O que é segundo domingo de agosto mesmo que eu esqueci? É o Dia dos Pais, não é? É o Dia dos Pais. E aí, o pai acaba sendo o chefe da família, né, ali. Então, a gente celebra a vocação familiar, a vocação ao matrimônio, a falar, né, em família sobre Deus, a exercer, a praticar o que a gente aprende da palavra de Deus em família. No terceiro domingo de agosto, a gente celebra a vocação dos religiosos, né, das irmãs, dos vocacionados. No quarto domingo é onde se celebra dos leigos, né? O que seriam os leigos? Por exemplo, o ministro extraordinário. Ele ressentiu no coração dele um chamado para ser ministro, né? Alguém que trabalha no coral também sentiu, né? Lógico, no coração a vontade de servir, de cantar, de colocar esse dom que Deus deu em serviço da igreja, da comunidade. Catequista também. Eu senti no meu coração vontade de estar aqui com vocês. Disse sim para Jesus e cá estou. Mas por que você disse que 4 ou 5? Defende. Porque quando o mês de agosto tem 5 domingos, no quinto domingo que é celebrado o dia do catequista. Quando não tem, ele é celebrado no quarto domingo. Entendi. Então, e o que Santa Clara pode ensinar pra gente nesse mês de agosto, que é um mês dedicado às vocações? A gente refletir sobre a importância de rezar pelas vocações, de
da gente mesmo prestar atenção no nosso comportamento, nas nossas ações, se nós estamos exercendo a vocação, o chamado que Jesus fez pra gente. Se o nosso sim para Ele está sendo condizente com o que a gente está fazendo. Mas eu nunca recebi isso. Como assim? Eu também tenho que prestar atenção? Claro que tem. O nosso primeiro convite é no nosso batismo. Ali já tem um convite. Opa! Aqui, nesse coraçãozinho, tem uma sementinha plantada, né? Ali a gente recebeu o Espírito Santo e a gente vai crescendo nesse amor de Deus. E aí a gente vai falando dele e exercendo a nossa vocação dia a dia, né? E existem as vocações maiores, assim, como a de um sacerdote, por exemplo, mas todo mundo tem uma vocação. Tem que deixar o amor de Deus falar mais alto e a gente sentir no nosso coração e saber ouvir qual é o nosso chamado. Mas e a Santa Clara? O que tem a ver com tudo isso então? Santa Clara é um grande exemplo. Olha a vida dela, que linda vocação. Desde pequenininha, ela já sabia que ela queria se consagrar a Deus. E foi até o fim. Ela até fugiu de casa, né? Isso mesmo. E ela é um exemplo para a gente refletir toda a história dela e buscar a nossa santidade também com o exemplo dela. Exercer a nossa vocação com o exemplo dela. Agora entendi. Faz todo sentido. Nossa, gostei muito de saber sobre as vocações. E eu gostei de saber sobre a vocação de Santa Clara. Então vamos todos juntos pensar nessa história e aguardar o nosso próximo encontro para juntos crescermos na fé